Eu não sinto mais nada disso. É como se eu nunca tivesse fumado e como se eu nunca tivesse bebido. Mas vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e voltamos em seguida tratando do assunto que se refere ao rádio e Lajeado. Na nossa segunda parte, meu amigo Meio Quilo, nós vamos conversar sobre as suas atividades no presente momento. O que o senhor anda tramando por aí? Atividades no presente momento. Atividades no presente momento, começando a dizer para o senhor, seu Oswaldo, que é uma satisfação de novo, estou de volta de novo, né, como vendedor do Jornal Informativo. Né, vamos fazer um trabalho nos bairros, né? Vamos fazer um trabalho nos bairros, vamos começando provavelmente pelo Jardim do Cedro, que é o bairro que a gente reside. Vamos procurar bem, que nem o senhor disse, precisamos trabalhar os bairros. Então, a minha parte vai ser vender comerciais nos bairros. Procurar trazer aquele pequeno empreendedor, aquela pequena empresa, né? Para que nós possamos divulgar mais e também fazer um trabalho melhor nos bairros. E também trabalho com classificados na internet, além de alguma outra locução de rádio que a gente faz. Estou um pouquinho afastado agora, mas alguma outra coisa a gente sempre está fazendo. Vai continuar com a comunitária? Vamos continuar, daqui uns dias vamos continuar com a comunitária. Mas o meu trabalho em si, assim, é comercial, né? Então, daí também a gente está trabalhando pouco ultimamente, um pouquinho relaxado, mas a gente está trabalhando um pouquinho porque é bastante amizade, rouba bastante tempo. Chega numa empresa, chega noutra empresa, a gente começa a conversar, né? Mas eu vou me dedicar mais agora, a partir dessa semana, vamos me dedicar mais. Nós tínhamos o campeonato de Lajeado aí também, que a gente estava bastante envolvido. Tinha a escolha da Rainha do Jardim do Cedro, que a gente estava bastante envolvido também, foi a 7ª edição, foi um sucesso. Então a gente sempre está ligado numa outra atividade também, menos a política. Política não quer mais? Política eu quero deixar de lado por um bom tempo. Não vou dizer nunca mais. Eu sei que nós tínhamos há um tempo atrás uma emissora comunitária no bairro. Por que essa emissora comunitária parou de atuar, hein? Nós tínhamos uma emissora comunitária no bairro, seu Oswaldo, desde o ano de 2003, que ela foi aberta, em janeiro de 2003. Essa emissora foi encaminhada um processo a Brasília, e esse processo, ele foi encaminhado. Então, o que aconteceu na época? Em 2002 foi legalizada a Legal FM, da União das Associações de Bairros. Havia um canal e esse canal foi concedido a eles. O Jardim do Cedro abriu uma comunitária. Por quê? Porque a Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, diz o seguinte: abram a rádio, coloquem no ar e depois tentam legalizar. Então, o Jardim do Cedro entrou com o processo em Brasília em 2003. Abrimos a rádio. Fomos impedidos de trabalhar em fevereiro. Em janeiro entramos no ar, em fevereiro fomos impedidos de trabalhar. Conseguimos uma liminar na justiça, trabalhamos por 1 ou 2 anos com a liminar. Foi cassada novamente. E aí sucedeu-se uma série de liminares que voltávamos ao ar com liminar da justiça. Enquanto isso, o processo estava parado em Brasília. Esse processo estava parado em Brasília por quê? Em 2008, abriu um canal para Lajeado. Porque o Ministério tem que abrir um canal e daí a entidade se propõe a se habilitar para conseguir esse canal. Tá, e como é que funciona para abrir esse canal? O que tem que ser criado? O que tem que ser criado para abrir esse canal? Hoje o Ministério tem a PNO, é o Plano Nacional de Outorga, que já está programado até o ano de 2013, dezembro de 2013, já está programado quais as cidades que terão canal de comunitário. A princípio, o Ministério das Comunicações tem um projeto de nenhum município ficar sem uma rádio comunitária. Mas, Lajeado já existe um aviso desde 2007. 2007, me perdoa, não é 2008, 2007. Então, o Jardim do Cedro foi beneficiado. Vamos voltar a esse assunto. O Jardim do Cedro foi beneficiado porque ele concorreu com 4 outras emissoras aqui. Existia a Nativa FM do bairro Montanha, existia uma rádio no Santo André, e existia mais uma outra no bairro Planalto. Concorremos com 4. Hoje todas fechadas, por todas estarem irregulares. Inclusive o Jardim do Cedro foi cassado a liminar e foi fechado em 2008. E desde aquele momento ela não foi mais aberta. Mas voltando ao assunto, seu Oswaldo, existe esse Plano Nacional de Outorgas do Ministério,
que diz o seguinte: Arroio do Meio tem uma emissora comunitária, vai ter mais uma o ano que vem, já está no plano nacional. Forquetinha abriu um edital esses dias, já estão se programando. Forquetinha vai ter um canal de rádio comunitária, porque é um município que não tem ainda. Estrela vai ter um canal de rádio comunitária, vai abrir mais um o ano que vem, já tem a Estúdio FM, vai abrir mais um canal o ano que vem, está na programação também. Cruzeiro do Sul tem 2 entidades que estão trabalhando para ver qual das 2 vai conseguir o canal, que é uma habilitação, existe um aviso de habilitação, é uma concorrência. Então, o Ministério vai determinar qual dos 2 vai conseguir. Voltando ao Jardim do Cedro, foi fechado. Aí o rapaz que era o diretor, seu Luiz Sérgio Deitos, que era o diretor, não respondeu a certos pedidos do Ministério, ofícios do Ministério. Aí no ano de 2009, em novembro de 2009, seu Oswaldo, ele chegou e disse para mim, a associação convocou uma reunião de associados, a associação resolveu passar para ti, para assumir como coordenador, diretor coordenador. Eu digo, eu assumo. E eu assumi e foi, e é uma longa batalha que estou tramando, né? Consegui reverter em Brasília a situação, porque já era um processo que estava para ser arquivado. Iriam colocar novamente um aviso de habilitação, onde outras entidades poderiam entrar novamente, mas consegui reverter a situação em Brasília e o canal é do Jardim do Cedro. Posso assegurar que o canal é do Jardim do Cedro. E como é que isso funciona em uma rádio comunitária? Como é que ela funciona? Uma rádio comunitária é uma associação de várias pessoas, membros da comunidade, que devem residir numa área da comunidade determinada, uma faixa de 1 quilômetro em roda, membros, diretores. E uma rádio comunitária visa o quê? É uma emissora de frequência modulada, pode ter 25 watts de potência. Qual é a distância que atinge uma comunitária? Olha, depende da localização? Depende da localização. No Jardim do Cedro nós temos um privilégio porque a legislação nos permite colocar uma antena de até 30 metros. E nós temos um local muito bem privilegiado. Se nós colocarmos uma antena, possivelmente ela poderá alcançar até o município de Teutônia. Pela posição que está, né? É, pela posição. E a comercialização dessas emissoras agindo com... Porque eu noto praticamente que as comunitárias agem da mesma maneira que as... Como uma rádio outras, comercial. Como uma rádio comercial. Aí que é o ponto, seu Oswaldo. Uma rádio comunitária, ela visa o quê? Atender a cultura, desenvolvimento da cultura, das tradições e dar oportunidade à comunidade. Ela não pode ter vínculos políticos e nem religiosos. Essa associação não tem fins lucrativos. Não pode ter comercial. E a gente nota que todas as emissoras estão utilizando as rádios comunitárias, não vou citar, mas todas utilizam como comerciais. Mas como elas sobrevivem? Elas precisam Elas sobrevivem, como nós chamamos, dentro do Ministério existe uma lei com apoio cultural a um certo programa. Apoio cultural. O que quer dizer apoio cultural? Apoio cultural é a entidade, por exemplo, qualquer empresa pode fazer a sua contribuição e a entidade dá o si, porque a entidade precisa sobreviver. Então, ela só não pode fazer vínculo, ela pode dizer o quê? Como apoio cultural. Estamos recebendo o apoio cultural TV Informativo do Vale. E o endereço. Só isso? Só isso. Não pode divulgar produtos e preços. É proibido. Mas você não pode ter uma empresa, por exemplo, que patrocine, ela não pode ter? Pode ter a empresa que patrocine o programa, mas só pode ser divulgado o telefone e endereço da empresa e o que a empresa faz. Por exemplo, vamos ver um exemplo aí, Retromac Máquinas Agrícolas na RS T453, telefone 3748, tá, um exemplo. Mas o senhor acha que com isso vai ser possível uma comunitária sobreviver? É possível uma comunitária sobreviver, sim. Através da Lei Rouanet e dessas coisas ou não? Através do que o senhor disse? Da Lei Rouanet,
Esse que o governo dá. O governo dá muito incentivo também ainda. O governo, inclusive nós podemos divulgar todas as coisas do governo. Sim, divulgar. Divulgar e dinheiro pode vir. No momento que existe o decreto, porque o primeiro passo sai a autorização. E a autorização até o decreto definitivo demora em torno de 3 até 4 anos. Porque, infelizmente, o nosso Congresso, a Câmara dos Deputados e o Congresso demora demais para dar continuidade a esse trabalho. Porque o ministro emite a autorização. No momento que o ministro emite a autorização, nós temos 90 dias para entrar no ar. E daí sai uma licença provisória e nós podemos trabalhar. Não existe mais impedimento nenhum. No momento que sai a autorização publicada no Diário Oficial, que é o que o Jardim do Cedro está aguardando agora, nós podemos colocar a emissora no ar. Mas voltando ao assunto do apoio cultural, uma emissora comunitária, e o que eu pretendo fazer no Jardim do Cedro, uma emissora comunitária não pode ter publicidade, o apoio cultural de outro município. É completamente fora da legislação de uma emissora comunitária. Só de Lajeado. Somente do município. A princípio ainda seria somente da área de abrangência. Mas o Ministério e a Anatel perdoam. Deixam formalizar só dentro do município o apoio cultural. Dentro do município, sim. E o senhor acredita que isso vai acontecer? Que as emissoras serão obrigadas a cumprir a determinação seriamente? Com o passar do tempo agora e com o rigor agora da fiscalização que vai ocorrer a partir desse ano agora, todas terão que se adequar. Todas terão que se adequar, senão estão correndo o risco de perder. E eu quero dar o exemplo. Quero trabalhar dentro da legalidade, pois é uma emissora que eu estou batalhando há 3 anos, que eu já estou batalhando para conseguir. Estive em Brasília, estive lá com uma reunião com o secretário de Radiodifusão, o Dr. Otávio Pierante, e eu quero seguir as normas. Tanto é que, para seguir as normas, eu já não estou colocando ela clandestinamente no ar. Estou aguardando vir. Eu estou lhe ouvindo, né? Mas eu acho, trabalhei em rádio anos e anos, né? Mas eu acho muito difícil manter dessa maneira, porque uma lei ligada ao governo é uma tragédia para os grandes veículos de comunicação, é que pegam todas essas verbas, entidades poderosas ligadas com políticos e coisas. Eu acho muito, muito difícil. E espero que o amigo tenha sucesso, porque está agindo de maneira correta, de maneira certa, mas tenha sempre essa preocupação, porque vem os compromissos trabalhistas, vem a energia elétrica, vem a água, vem os impostos, vem tudo isso por cima, e eu me preocupo muito com o futuro das comunitárias se assim for. Acho que elas dificilmente vão conseguir sobreviver. Seu Oswaldo, o senhor voltou novamente em lei trabalhista. A rádio comunitária, a princípio, não tem vínculo empregatício. Toda pessoa que trabalhar numa emissora comunitária tem que trabalhar como voluntário. Bom, se o senhor conseguir que todos trabalhem como voluntário... Já enfrentamos, o Jardim do Cedro já enfrentou uma lei trabalhista. Duas leis trabalhistas. Mas, a princípio, não pode. Temos emissoras comunitárias que têm carteira assinada, o que a legislação não permite. Não é a rádio comunitária. Bom, então tem muita coisa a ocorrer ainda até que o trem entre nos trilhos. Até que o trem entre nos trilhos, tem muito deputado que vai mudar isso, mudar aquilo. Mas para isso, seu Oswaldo, bem como eu estava lhe dizendo, existe a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária que está cuidando dos interesses de todas as emissoras comunitárias do país. Nós temos a sede nossa, até a gente faz uma contribuição, nós temos a sede nossa na cidade de Santa Cruz. E eu mantenho contato permanente com eles, inclusive eles acompanham o nosso processo em Brasília também. E eu vou ser obrigado agora, meu amigo, a dizer que não podemos continuar conversando, porque já vem o sinal de que o nosso tempo terminou. Fico muito grato por essas informações e espero que numa próxima oportunidade nós possamos voltar ao assunto, porque é realmente um assunto que preocupa e que tem muitas nuvens bem obscuras pela frente disso, a não ser que os políticos se acertem e façam algumas modificações. Obrigado pela atenção
E até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário.